Feliz que você veio nessa noite. João, fica aí. Eu gosto de falar pro João ele ficar aí porque ele gosta de fugir, né? Ele dá aquela fugidinha. Traz água pro menino que ele tá com sede. Aleluia. Glória a Deus. Hoje eu vou falar de um tema que realmente toca muito no meu coração. Se os irmãos quiserem se sentar, pode se sentar. Cumprimentar todos com a paz do Senhor. É um tema de um homem que realmente me inspira. Um homem que realmente eu gosto muito, um grande profeta, aquele que preparou o caminho do Senhor. Amém? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre João Batista. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre aquele que antecedeu Jesus, sobre aquele que foi enviado por Deus, sobre aquele que estava clamando vida num deserto, sobre aquele que, em mesmo a um lugar que estava seco, em mesmo a um lugar que não tinha esperança, estava gerando um avivamento. Glória a Deus. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias em João, capítulo 1, versículo 6 ao versículo 9. Agora, se os irmãos quiserem se levantar, reverência a palavra de Deus. Glória a Deus. João capítulo 1, versículo 6 diz: Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que iluminava os homens. Amém? Os irmãos podem se assentar. A Bíblia nos fala sobre a vida de João. E é muito interessante que eu amo muito o profeta João, porque o profeta João, ele foi um homem que entregou o seu coração como uma oferta ao Senhor. O tema da minha mensagem de hoje é um coração como uma oferta. João Batista, um homem que entregou o seu coração. João Batista, aquele homem que entregou tudo que ele tinha. A Bíblia nos fala melhor sobre a história dele lá em Lucas, capítulo 1. Em Lucas capítulo 1, a Bíblia nos conta sobre o nascimento de João. A Bíblia também nos conta sobre o nascimento de Jesus. Mas no capítulo 1, do versículo 6, nos conta que o pai de João se chamava Zacarias. E Zacarias era um homem que era temente a Deus. Zacarias, ele era um homem que ele era justo. Ele era um homem que estava com os ouvidos atentos. Em 1 Lucas capítulo 6 diz: Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos. Isabel, ela não podia ter filhos porque Isabel, ela era estéril. E o anjo, quando ele chega diante de João, ele fala: João, as suas orações foram atendidas. João, as orações ao qual você clamava foram atendidas, você terá um filho. Então as orações do pai de João foram atendidas. Então a gente começa a perceber que o ministério da vida de João não começa em João, mas começa nos pais de João. Os pais de João, eles eram justos. Os pais de João, eles estavam preparando o caminho desde antes de João chegar. Amém? E então, em um dia comum, o pai dele foi sorteado para entregar incenso ao Senhor. E naquele dia, ele chega diante de Deus com incenso e vai ofertar. Então ele vê um anjo. O anjo Gabriel vem falar com Zacarias e fala: Zacarias, você há de ter um filho. Esse filho é aquele que vai preparar o caminho do Senhor. Esse filho é aquele que vai fazer grandes coisas. Esse filho é aquele que vai proclamar e vai ser a voz do deserto. Esse filho é aquele que vai anteceder ao Salvador. E lá no versículo 17, irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado ao Senhor. Então, um dos objetivos da vida de João não era somente estar no deserto, era preparar uma noiva, era preparar um povo, era preparar o povo de Israel para receber o Messias. Era preparar aquele povo para que quando eles recebessem o Messias, eles já soubessem quem era Jesus.
mas acontece uma loucura surpreendente. Quando Gabriel termina de falar com Zacarias, ele fica mudo. Ele deixa de falar. Por quê? Porque eu acredito que Jesus, na verdade Deus, queria causar, na verdade, curiosidade no povo. Porque a palavra nos fala que Zacarias, ele demorou muito para sair. E quando ele sai, todo o povo olha para ele com expectativa, pois ele sabia que ele tinha tido uma visão do Senhor. Ele tinha encontrado o Senhor. E um belo dia, Maria, ela decide visitar sua prima. Porque no versículo 26 de Lucas, capítulo 1, nos fala que um anjo, o mesmo anjo que revelou a vida de João, é o mesmo anjo que foi falar com Maria. E Maria estava num dia comum na sua casa. Então chega um anjo e fala com ela: Maria, bendita és vós entre as mulheres, e bendito é o seu ventre. E então naquele momento o anjo começa a falar que do ventre de Maria haveria de vir o Salvador. Que do ventre de Maria haveria de vir aquele que iria salvar toda a humanidade. No versículo 30 diz: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho. Ele lhe porá o nome Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para todo sempre sobre o povo de Jacó, sobre o reino, e seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso a uma virgem? No versículo 35, o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo cobrirá a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será santo, o Filho de Deus. Então, Maria, ela não concebe o filho dela, Jesus, através de uma relação sexual, mas ela concebe através do enchimento do Espírito Santo. Então a gente vê dois milagres neste momento. Uma mulher que era estéril, dando luz a um filho, e uma mulher que não teve relação sexual alguma, dando luz a um filho. Então, nesse momento, duas mulheres estavam sendo impactadas ao mesmo tempo. Tanto a mãe de João, tanto Maria, a mãe de Jesus. Ao mesmo tempo, eu estou aqui em São Paulo, eu estou tendo um filho, um exemplo, e ao mesmo tempo um primo meu que está lá em Minas Gerais, ele está tendo um filho. E então, dias depois, fala a Bíblia que Maria foi conversar com Isabel. Maria foi contar as boas novas. Sabe aquele amigo que você não encontra há um bom tempo, que ele fala: e aí, conta as novidades? E aí, o que tem acontecido na sua vida? O que o Senhor tem feito? Então Maria foi conversar com Isabel. E o mais interessante de tudo, que essa é a parte que eu mais gosto do texto. Naqueles dias, Maria preparou-se, versículo 39. Foi depressa para a cidade da região montanhosa da Judeia, onde encontrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê se agitou no seu ventre. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Mas, porque eu sou tão agraciada a ponto de me visitar a mãe do meu Senhor, logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está no meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu e se cumpriu aquilo que o Senhor lhe disse. Olha que maravilhoso. Naquele momento, a mãe de João Batista é cheia do Espírito Santo. E ao mesmo tempo, João Batista dentro do ventre já está cheio do Espírito Santo. Isso é muito forte, porque ela somente saudou Isabel. Ela somente falou: oi Isabel, cheguei. E naquele exato momento, João Batista ele já percebe: chegou. O meu ministério, o ministério da minha vida chegou. Aquilo para o qual fui enviado para fazer, chegou. Ele está nesse lugar. Aquele ao qual eu vou entregar o meu coração por completo está neste lugar. Então ele reconhece Jesus. Naquele exato momento ele reconhece o Senhor. Então João nasce no versículo 57. E no versículo 57 até o versículo 66 tem um grande diálogo. Por quê? Porque João não era um nome comum entre os familiares de Isabel e nem os familiares de Zacarias. E como costume da época, era necessário entre o povo judeu eu dar o nome do meu filho
como, por exemplo, o nome do meu pai, ou o nome do avô dele, ou o nome do tataravô dele. Então, se eu tivesse um filho hoje, o nome dele seria Adilson, por exemplo. Mas não, ela decide colocar João. E ela coloca João por um direcionamento de Deus. E ao mesmo tempo, Zacarias, que estava mudo, não estava falando. E aquele povo começou a ficar alvoroçado. Não, mas como assim? Você vai colocar o nome de João? Não tem nenhum João na família. Aí a família começou a gritar. E vocês sabem como é um almoço de família às vezes, aquela discussão. Não, mas vai ser João. Por que vai ser João? Aí Zacarias se levanta, escreve numa tábua e fala: será João. E naquele momento, a língua dele desenrola. E ele começa a profetizar. E ele começa a engrandecer e a louvar o Senhor. E ele começa a falar: louvado seja o Senhor, no versículo 68, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós, na linhagem do seu servo Davi. Ele começa a engrandecer já o nome de Jesus. Ele já começa a engrandecer o nome de Jesus. E já começa a engrandecer pela vida do filho dele. Pois o anjo tinha falado para ele: esse vai ser aquele que vai preparar o caminho do Senhor. Mas o versículo 80 é o versículo que mais me toca. E o menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu no deserto, até aparecer publicamente a Israel. Ele viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. A vida de João foi uma vida de deserto. A vida de João foi uma vida de seca. Foi uma vida sem vida, porque no deserto não existe vida. Foi uma vida ao qual ele não escutava a voz das pessoas, mas escutava a voz de Deus. Porque no deserto, ninguém quer ir para o deserto. Ou você está no deserto de passagem, ou você não vai no deserto. Ou você passa pelo deserto, ou você não mora no deserto. Ninguém mora no deserto. Não tem sentido eu morar num lugar onde não tem vida, onde não tem água, onde eu não consigo cultivar, onde eu não consigo prosperar. Mas João estava lá, pois ele entendeu que no deserto ele escutaria a voz de Deus. Pois ele entendeu que através do deserto o seu ministério iria iniciar. Então João, ele fica durante 30 anos de sua vida pregando a mesma palavra todos os dias. João, ele fica 30 anos de sua vida pregando a mesma coisa todos os dias. E eu faço uma pergunta para você: você está disposto a ficar durante a sua vida inteira pregando somente uma coisa, não pregando mais nada? Ele só tinha uma palavra: o Cordeiro de Deus está vindo. Essa era a palavra de João. Então, se você chegasse hoje para escutar João pregando, ele ia estar falando: o Cordeiro de Deus está vindo. A palavra, aquele que era o verbo, aquele que é Deus, está chegando. O Cordeiro, aquele que é a luz entre os homens, está chegando. Essa era a palavra de João hoje. Se você fosse amanhã, talvez ele estaria chamando algum fariseu de raça de víboras. Mas ele ia continuar a mesma mensagem: o Senhor está vindo. O filho de Davi está chegando. Aquele que há de julgar as nações, aquele que há de morrer por nós, está chegando. E essa ia ser a pregação de João na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira. E todos os dias, durante 30 anos, a mesma mensagem, batizando em arrependimento, pregando a mesma coisa. Pregando a mesma coisa. A sua vida, ele deixou tudo. João era filho de sacerdote. Ele não precisava passar necessidade no deserto. Ele não precisava tomar mel e comer gafanhoto. Ele tinha um manjar. O sacerdote, ele se alimentava muito bem naquela época. O sacerdote, ele tinha de tudo. Mas não, João, ele escolheu romper com o sacerdócio para ser um profeta do Senhor. Ele rompeu com o sacerdócio porque ele entendeu que ele precisava ser sacerdote no deserto. Porque ele entendeu que ele precisava ser a voz do Senhor que iria clamar no deserto. Ele precisava ser a voz do Senhor que iria clamar naquele lugar onde ninguém queria ir. Naquele lugar onde ninguém queria chegar. Naquele lugar que as pessoas olhavam e falavam: é um deserto, vamos passar com os camelos porque a gente precisa entregar isso daqui em outra cidade. Mas não, João, ele permaneceu no deserto. João capítulo 3, no versículo 1, Lucas capítulo 3, no versículo 1 ao 4, tem algo muito interessante aqui, que eu preciso que vocês tenham atenção. No 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador na Judeia,
Herodes tetrarca, aleluia, quase falei em inglês, da Galileia. Seu irmão Felipe, tetrarca da Itureia. E Traconites Elisinos, tetrarca da Abilene. No versículo 2, Abinas e Caifás exerciam sumo sacerdote. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. No versículo 3, ele percorreu por toda a região próxima ao Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. No versículo 2 é muito interessante, que eu não sei se vocês perceberam, ou só foi eu que percebi, mas existe 2 sumos sacerdotes. Então alguém estava corrompido entre eles. Porque a palavra nos fala que só podia um sacerdote, um sumo sacerdote. Não existia 2 sumos sacerdotes. Então dá a entender que a religião naquele tempo, aquilo ao qual os judeus estavam seguindo, havia se corrompido. Um dos sacerdotes estava caído. Um dos sumos sacerdotes estava caído, mas mesmo assim continuava 2 sumos sacerdotes. Mas foi nesse tempo que a palavra de Deus veio a João no deserto. Em um tempo ao qual estava corrompido um sacerdócio. Num tempo ao qual as pessoas não queriam mais escutar a voz de Deus. Num tempo ao qual eles estavam vivendo como se a vida tivesse perdido o rumo. Eles tinham esquecido da promessa do Messias. Eles tinham esquecido, estavam em silêncio, 400 anos de silêncio. Mas foi nesse tempo que a palavra veio no deserto. A palavra não veio lá do palácio. A palavra não veio lá onde estava César. A palavra não veio da onde estava Herodes. A palavra não veio nem do próprio Sinédrio, que era para ser um exemplo entre o povo. Mas a palavra veio de um homem que estava no deserto, pois ele entregou a sua vida ao Senhor. Pois ele entregou o seu coração ao Senhor. A palavra veio através de um homem que entregou tudo. Entregou tudo. O sacerdócio estava corrompido. O Senhor já não estava se agradando de tudo aquilo. Já precisava de um basta. Precisava de alguém para preparar o caminho. Ele escolheu uma vida de deserto. Ele largou tudo que ele tinha, ele largou seu conforto, ele largou o sacerdócio que viria através de seu pai, para se tornar um profeta e entregar o seu coração. Ele entregou o seu coração, totalmente devoto ao Senhor. Ele entregou a sua vida, totalmente devota ao Senhor. Ele gastou 30 anos de sua vida. 30 anos de sua vida esperando por Jesus. Lá no capítulo 1 de João, no versículo 1 ao versículo 10, eu consigo imaginar João no deserto pregando isso. Eu consigo imaginar João no deserto pregando João capítulo 1. No deserto eu consigo imaginar ele falando: no princípio, aquele que era a palavra, ele estava com Deus, ele era Deus, e todas as coisas foram feitas através dele. Eu consigo imaginar João falando: no princípio, aquele que fez todas as coisas, tudo que existe, que foi feito através dele. No princípio, aquele que era, aquele que é e aquele que está vindo. Eu imagino João pregando isso. Eu imagino João falando: eu não sou o Messias. Eu não sou aquele que vocês estão esperando. Eu não sou aquele ao qual o povo de Israel tem esperado por tanto tempo. Eu sou apenas uma voz. Eu sou apenas um rapaz. Eu sou apenas um homem que ele decidiu usar. Eu sou apenas um homem que eu estava disposto a ser usado. Eu sou apenas um homem que estava disposto a ouvir e aclamar no deserto. Sou apenas um homem que estava disposto a gastar a vida. Porque o Senhor, ele não encontrou no templo. Pois o Senhor, ele não encontrou no reinado. Mas ele encontrou em mim que estava no deserto. Encontrou em mim que não raspei o meu cabelo. Não bebi vinho. Eu não me corrompi. Um homem que foi nazireu a sua vida inteira. Comendo gafanhoto e bebendo vinho. Bebendo mel. Um homem que era estranho. Ele era tratado como estranho na sociedade, um profeta que era estranho.
O povo ia até o deserto para escutar o profeta. Sabe por quê? Porque aonde existe palavra, aonde existe visão, atrai. Aonde tem uma visão bem estabelecida, aonde tem uma palavra bem estabelecida, aonde o Espírito Santo está se movendo, começa a atrair pessoas. Então as pessoas saíam da cidade para ir no deserto. Então as pessoas saíam de um lugar de conforto para escutar João pregar no deserto. É a mesma coisa que você sair de um lugar que você tem tudo, você começar a ir para um lugar onde está seco, porque ali está gerando avivamento. É a mesma coisa que eu saísse daqui hoje, fosse para a igreja menor que tivesse na cidade de São Paulo, porque eu escutei que lá está gerando avivamento. É isso, essa era a realidade de João. As pessoas vinham para escutar de João. As pessoas vinham para ver aquilo que estava acontecendo no deserto. As pessoas vinham para ver o que João estava pregando. No versículo 26, João diz: eu batizo com água. Aleluia. Mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim. Eu não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde estava João, realizando mais o batismo. João, ele começa a falar: eu batizo com água. Hoje eu estou batizando com água. Mas haverá um, aleluia, que vos batizará. Haverá um cordeiro que vos batizará. Ele é maior do que eu. Eu não sou o Messias. Não sei se vocês perceberam, mas a vida inteira de João foi apontando para Jesus. A vida inteira de João foi apontando para Jesus. E eles chegavam no deserto e falavam: você é o profeta? Ele falava: não. Você é o Messias? Ele falava: não. Você é tão... Não. Eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu sou uma voz que clama no deserto as palavras do Senhor. Era isso, João. João, ele era tão apaixonado por Cristo. João, ele era tão apaixonado, e ele ainda nem tinha tido contato com Jesus. Mas ele era tão apaixonado por ele, que ele todo momento apontava para Cristo. É isso que eu estou fazendo com você nessa noite. Hoje eu vim aqui como um homem que está apontando para Cristo. Eu não estou nem aí se você vai gostar da minha pregação. Mas eu quero que você entenda que hoje todas as coisas apontam para Cristo. Eu quero que hoje você entenda que você precisa todo momento estar com os olhos fixos em Cristo. Eu preciso que você entenda hoje que eu sou apenas uma voz. O Senhor, ele poderia usar qualquer um dessa igreja. Eu sou apenas mais um entre a multidão. Você tem que entender que você é apenas mais um entre a multidão. Você tem que entender que você tem que ser totalmente movido pelo Espírito de Deus, mas não movido pelas suas convicções. Hoje de manhã, quando eu estava orando, eu acordei mais ou menos, era umas 5 e pouca da manhã. Eu levantei e agradeci o Senhor pelo dia. Eu comecei a falar: Senhor, meu coração ele ainda é mau. Meu coração ele ainda é ruim demais. Tem uma música da Tamires Garcia que fala muito isso: Senhor, o meu coração ele é mau. Senhor, o meu coração ele é mau. Expõe aos meus olhos aquilo que eu preciso mudar. E quando eu estava orando, veio a palavra de João. Eu comecei a lembrar de João. E eu imaginei como se fosse João e Jesus assentado à beira do rio de Jordão. E João falando com ele: você tem o meu coração. Você tem a minha vida. Você tem tudo que eu sou. Tudo que eu sou é por conta de você. Eu não sou digno de desamarrar as sandálias dos seus pés, muito menos digno de te batizar. Eu não sou digno. Você que deveria me batizar. Eu consigo imaginar João com os olhos cheios de lágrimas, olhando nos olhos de Jesus, declarando quão apaixonado ele era. Declarando quão apaixonado ele era pelo Senhor. Mas no versículo 29, João ele vê o cordeiro e ele diz: aleluia, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim. Aleluia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água.
para que agora ele viesse a ser revelado a Israel. Agora João, no capítulo 1 de Lucas, você lembra que ele fala que João ficou 30 anos no deserto até ser revelado a Israel? Cumpriu na vida de João. Agora ele é revelado a Israel. Mas melhor do que isso, agora o Messias é revelado ao povo. Mas o mais interessante é que João, ele era filho de quê? Ele era filho do quê, igreja? Filho do quê? Então João, ele entendia de sacrifício. Então ele vê um cordeiro. João, ele entendia de sacrifício. Olha que incrível. João, ele entendia. Ele via seu pai e sua mãe todo dia indo no templo. Ele via cordeiro sendo morto. Ele via pomba sendo morta. Ele via incensos queimando. Ele via as pessoas se cobrindo com óleo. Então ele entendia que a salvação não viria através de qualquer coisa, mas sim de um sacrifício. Então quando ele olha para Jesus, ele vê: aí está o Cordeiro de Deus. Aí está o sacrifício de vocês. Aí está a salvação do mundo. Aí está a salvação. Aí está aquele que vai comprar com o seu sangue toda a tribo, todas as nações. Aí está. É ele que eu estava pregando. Esses 30 anos não foi sobre mim, é sobre esse cara que está vindo lá. É sobre esse homem que está descendo ali, ó. Eu consigo imaginar João maluco e ninguém entendendo nada. Às vezes, quando você tem uma visão clara de Deus, as pessoas ao seu redor começam a te achar meio louco. Mas você viu o Cordeiro. E quando você vê o Cordeiro, não importa o que as pessoas vão achar ao redor. Então eu imagino ele gritando: vejam, vejam, vejam o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Ele que vai ser sacrificado. É Ele que vai ser sacrificado pelo pecado de todos, pelo pecado da humanidade, pelos meus pecados. É Ele. Aleluia. Isso é glorioso. Mas o mais interessante de tudo, que João, ele termina a sua vida. Ele encerrou seu ministério a partir do momento que o Messias chega. Ele batiza Jesus. E ele vê os céus abertos. Ele fala: eis que eu vi o Espírito de Deus descendo. Ele foi a primeira pessoa que conheceu a Trindade. Ele viu o Filho, o Espírito e o Pai falando. Foi a primeira pessoa que realmente conhecia o Cristo, que viu o Espírito descendo e viu Deus falando. Então naquele momento, eu imagino João falando: a minha vida acabou. A minha vida foi entregue. Tudo que eu tinha para fazer, Senhor, foi entregue. Tudo que eu tinha para fazer, Senhor, foi entregue. Aí começou as denúncias proféticas. Aí João começa a denunciar Herodes. João começa a denunciar o povo de Israel. João começa a denunciar os sacerdotes. João, ele começa a denunciar o pecado do povo. Até que chega um dia que João, ele é preso. Até que chega um dia que Herodes, ele se ira com João e prende João. E fala: meu, vamos acabar com esse cara, já deu por hoje. Eles prendem João. E a vida de João não foi um fim muito feliz. Ele entregou a sua cabeça como sacrifício. É muito pesado isso. Eu sei que é muito pesado. Mas primeiro ele gastou sua vida, depois ele entregou a sua vida. Ele realmente estava disposto a entregar tudo. Ele realmente estava disposto a entregar tudo pelo Senhor. E a gente estava aqui num dia orando, e o Senhor estava falando fortemente a nós que Ele está procurando novos Joões Batistas. Que Ele estava procurando novas pessoas que iriam entregar suas vidas. E na oração que a gente estava fazendo, o Senhor começava a direcionar. Sabe por que ainda não chegou um avivamento no Brasil? Porque ainda a gente não está disposto a morrer por Jesus. E como João estava disposto a morrer por Jesus, ele viu o Espírito, ele viu o Cordeiro, ele viu o próprio Pai falando. Enquanto nós colocarmos as nossas vidas dispostas diante de Deus, dispostas diante do Cordeiro e totalmente submissas ao Espírito Santo, aí descerá um Espírito de Deus sobre a casa. Aí descerá o Espírito de Deus sobre o Brasil. Aleluia. E no capítulo 14, versículo 10 e 11 de Mateus diz: e mandou decapitar João na prisão. Sua cabeça foi levada num prato e entregue ao jovem que levou a sua mãe. É um fim trágico.
Um homem que entregou tudo. Um homem que entregou a sua cabeça. Um homem que foi um mártir. Um homem que preparou o caminho para que hoje eu e você tivesse acesso à salvação. Um homem que entregou, ele foi mártir a sua vida inteira, na verdade. Pois a sua vida inteira ele deixou de lado. Pois a sua vida inteira ele deixou de lado. E existe uma frase que me toca muito. Eu não lembro de quem é, mas fala: um cristão ele é duas coisas. Ou ele é um mártir, ou ele é um homem de oração. Quando você é um homem de oração, você é um mártir. Porque você é uma testemunha de Jesus. Eu não estou falando que você vai morrer, literalmente. Mas eu estou te convidando a você realmente deixar tudo por Jesus. Mas eu estou te convidando hoje a realmente a morrer para o velho homem. Eu estou te convidando hoje para você fazer parte desse ministério. Fazer parte disso. E às vezes você nem vai pregar em grandes estádios. Às vezes você nem vai pregar numa igreja. Mas às vezes a sua vida vai ser uma pregação. E isso é muito mais forte do que eu vim aqui em cima pregar. Isso aqui é muito mais fácil. Mais difícil mesmo é todos os dias uma professora chegar na sala de aula, começar a pregar contra as ideologias, não pregando diretamente, mas sendo um exemplo de Jesus. O mais difícil mesmo é uma mãe amamentando o seu filho, ela não consegue adorar a Deus, ela está com dor, porque ela acabou de ter uma cesárea, mas ela começa a glorificar a Deus, pois Ele é santo. O mais difícil mesmo é um irmão que está agora lá nos países perseguidos, cantando na sua mente, pois se ele falar com a sua boca, ele vai ser morto. Isso é difícil. Então hoje estou te convidando a realmente a entregar a sua vida para Jesus, a entregar tudo que você tem para Jesus, a entregar todo o seu ser, todo o seu coração diante dele. Peço aos irmãos que se levantem para a gente estar orando. Glória a Deus. Aleluia. O Espírito de Deus já está neste lugar.